Tem foto, né?
Boa noite, seja bem-vindo a mais um culto da amizade. Você não está fisicamente aqui, mas você é a igreja na sua casa, ou aonde você estiver, seja bem-vindo. E o culto da amizade tem a característica da simpatia do povo adventista. Então, para quem você estiver do lado, se estiver de máscara, dá um sorriso com a sobrancelha, tá bom? Porque, afinal de contas, esse é o povo adventista, o povo da hospitalidade, da palavra de Deus. E com certeza você teve um ótimo domingo. Você foi abençoado por Deus hoje. E este é o momento de nós agradecermos. Esse é o momento da gente recarregar nossas baterias para uma semana de trabalho, de estudo e com certeza na proteção de Deus. E você é nosso convidado especial. Sinta bem-vindo ao culto da amizade. E você que está com vontade de cantar aquele louvor, você pode, na sua casa mesmo, abrir o seu pulmão, sua voz e cantar para os ouvintes, os seus vizinhos, os seus amigos que estão ao seu redor, tá bom? Está com vontade de cantar? O culto da amizade é esse. Você louvar a Deus maravilhoso que tem cuidado de mim e de você. E Deus que tem sido o nosso refúgio. Então convido você a cantar És o meu refúgio. Cante bem forte. Queremos te ouvir, hein? Mesmo à distância. Começando a semana com a proteção de Deus. Que maravilha, né? Se Deus, peça para Deus ser o seu refúgio. Enche os pulmões. Vamos louvar. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo, és o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo, és o meu refúgio. Mulheres repetem. Se você sabe, canta. Minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Quando o mar se agitar, o que você vai fazer? Confiarei em ti, Senhor.
Amém. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Amém. Esse é o culto da amizade, onde nós encontramos refúgio nesse Deus eterno. E o tema da série Salvação no livro de Daniel, você vai ver uma mensagem imperdível com o pastor Orione. Fique aí conosco, tá bom? E o tema dessa série, que com certeza é um hino que já fala ao nosso coração há muito tempo. É o hino de número 340 do Inário Adventista, Saudade. Fala da saudade que nós sentimos de algo que nós não fomos ainda, que é da presença, que é do céu, que é da presença de Deus. Então fique em pé, fique onde você está, fique em pé e louve a Deus. Hino de número 340. Está com saudade do céu, da pátria? Cante confiando nesse hino. Na linda pátria estou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade. Quando será que vou? Passarinhos, belas flores fazem-me almejar as maravilhas e esplendores do meu celeste lar. Cristo me deu fiel promessa, vem me buscar. Amém. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados eram muitos e culpado sou, mas o seu sangue põe me limpo e para a pátria vou. Ao filho do seu lar saudoso eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, eu quero ao céu subir. É fiel a promessa. É fiel, a vida é certa quando não o sei, mas ele me achará alerta, com ele ao céu irei. Que promessa maravilhosa, não é mesmo? Convido você a fechar seus olhos, nós iremos falar com Deus. Grandioso Deus, eterno Pai, obrigado porque um dia o Senhor enviou o seu Filho amado Jesus para morrer e nos dar possibilidade de sonhar com a salvação. E o que mais nós almejamos, um dia encontrar o Senhor nos ares e vivermos para sempre com o Senhor. Que essa certeza nunca morra em nossos corações. Abençoe a Isabelle que estará cantando, o pastor Orione que estará dirigindo a mensagem. Que nosso coração possa ser agraciado e receber a sua mensagem. Nos dê tua paz, em nome de Jesus. Amém.
te ouvi dizer que a vida é uma estrada. E nessa estrada eu notei as pedras e os espinhos. Eu muitas vezes tropecei, caí, me machuquei, senti a dor, chorei, sofri, não entendi por que, Senhor, por quê? Meu Deus, me mostra o teu querer, preciso compreender. Sou fraco a ponto de pensar, sozinha eu estou. Perdão, Senhor, sou pecadora, mas sei que tuas mãos me tocarão, me guiarão. Ainda é noite e eu ouço os trovões, mas não tenho medo, estou segura em suas mãos. Nas mãos de Cristo sou guiada pela fé, quero me entregar, faz teu querer. Chega de sofrer, meu lugar não é aqui. Tem um céu me esperando, eu sei que não vai demorar. Tristeza nunca mais irei sentir. Ainda é noite e eu ouço os trovões, mas não tenho medo, estou segura em tuas mãos. Nas mãos de Cristo sou guiada pela fé, quero me entregar, faz teu querer. Faz teu querer. Amém. Obrigado, Isabelle, pela linda música. Todos nós permitamos que Deus faça o querer dele em nossas vidas. Que bom poder encontrar você novamente. Nós estamos aqui numa jornada especial, maravilhosa, onde estamos estudando alguns capítulos do livro de Daniel. No domingo passado nós estudamos Daniel capítulo 1 e de lá pudemos retirar algumas lições espirituais para a nossa vida. E hoje nós vamos ler um pouquinho um novo capítulo do livro de Daniel. Mas antes de continuarmos, eu quero mais uma vez agradecer a você, porque você está conosco participando. Nós sabemos que você não está aqui apenas por causa da transmissão em si, mas pelo amor que você sente por Deus. E isso é uma ótima mensagem, essa é uma fantástica notícia. Louvado seja Deus pela sua escolha de estar agora, nessa noite, nesse momento, conectada, ter tirado tempo para ouvir a palavra de Deus. Eu quero mandar um abraço todo especial para uma família de amigos que eu fiz há alguns dias atrás. Primeiro entrou em contato comigo a dona Cleonice
E aí então nós marcamos um momento para estudar a Bíblia pela chamada de vídeo. E nós começamos um estudo com a dona Cleonice, com o seu esposo, o seu Marcos, né? E com a filha, a Tainá. A Tainá, ela fica mais de lado ali, ela não apareceu na tela, mas ela estava ajudando a procurar os textos. Eu sei que ela estava junto ali, estudando conosco. Cleonice, Marcos e Tainá, muito obrigado pelo privilégio que vocês estão nos dando de estudarmos a Bíblia junto com vocês. E eu mando também um abraço para todos os amigos aqui dessa igreja, da Igreja Central de Sinop. É uma igreja com um pouco mais de 500 membros. E eu sei que vocês estão assim com aquela dor no coração, sabe? Aquela dor da saudade, porque não podem estar aqui agora para este culto, como sendo ele ao vivo. Então estamos tendo que filmar filmar aqui a pregação para você ouvir em sua casa. Que Deus te abençoe. Obrigado a você que é membro dessa igreja, você que é amigo da igreja. Obrigado ao pastor Renan que está aqui nessa noite, juntamente com a sua equipe, por nos receber tão bem na igreja de Sinop. Estamos felizes porque nesses 6 primeiros meses nossos aqui nessa cidade, temos sido muito bem tratados por todos. Convido você para abrir sua Bíblia conosco agora, abrir sua Bíblia comigo, no livro de Daniel, no capítulo 3. Procura o capítulo 3 de Daniel na sua Bíblia agora. Eu vou dar um pouco de tempo para você, com muita paciência, muita calma, encontrar o texto na sua Bíblia, para que façamos a leitura desse texto juntos. Por favor, procure o texto na sua Bíblia. E nós vamos em seguida, depois de encontrar o texto, fazer uma oração especialmente pela leitura do texto desta noite. Encontrou o texto aí? Você está com a sua Bíblia na mão? É importante que você tenha a Bíblia em mãos, porque com a Bíblia em mãos você vai poder comparar as informações do que está sendo dito aqui com o que está na palavra. E eu quero que você aprenda só o que está na palavra de Deus, nada além disso, e os conselhos que saem dela, não é mesmo? Então você precisa da Bíblia em suas mãos. Se você está com a sua família agora em frente ao seu celular, ao seu computador, ou mesmo à sua televisão, não importa o meio que você está usando, a ferramenta que você estiver usando agora, por favor, compartilhe a Bíblia com a sua família, com seus amigos aí na sua casa, com seus irmãos. É importante essa atitude, essa ação, para que nós aprendamos juntos e tenhamos a nossa vida edificada juntos pela palavra, ok? Agora vamos nos acalmar um pouco. Eu peço a você que, se puder, curve a sua fronte comigo, porque juntos faremos uma oração, especialmente pedindo aqui a direção do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, é uma alegria, é um privilégio, é uma honra, é uma satisfação, é um prazer, sabe, Senhor Deus, é uma coisa muito grandiosa para nós, é motivo de grande alegria. Nós temos agora a Tua palavra aberta diante dos nossos olhos, a Tua palavra aberta em nossas mãos. Quantas pessoas que já viveram nesse mundo queriam ter esse privilégio e não tiveram. Tantas outras nesse exato momento querem ter a Bíblia em suas mãos e não podem. Talvez tenha uma página só ali, talvez um pequeno texto. Senhor Deus, nós temos toda ela aqui à nossa disposição. E queremos pedir que o Senhor abençoe aqueles que precisam recebê-la ainda, e a nós que já temos. Dá-nos a Tua inspiração a partir deste momento, para falar, para ouvir, para aprender, que apenas o Teu Espírito Santo seja o agente convincente nessa noite, para que a nossa vida seja edificada por Ti. Nós Te pedimos e agradecemos, porque já sabemos que vamos receber essa bênção de Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Daniel, capítulo 3. O tema do capítulo é o seguinte: livrados os companheiros de Daniel da fornalha de fogo. Nós vamos fazer uma leitura que não é muito pequena. Nós vamos ler vários versículos do texto aqui do capítulo 3 de Daniel. Então eu peço um pouquinho da sua paciência, porque às vezes precisamos ler um pouquinho mais para entender qual é o objetivo da mensagem. Então leia comigo a partir do verso 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, todos esses que nós lemos no versículo 2, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Verso 4. Nisto,
o arauto apregoava em alta voz, dizendo: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, de todos os instrumentos que nós vimos aqui agora, no versículo 5, a Bíblia diz que nações e povos, final do verso 7, e homens de todas as línguas adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Quais judeus? Haviam judeus ali naquele momento. Disseram ao rei Nabucodonosor: rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som de todos aqueles instrumentos que vimos nos versos anteriores devia se prostrar, e qualquer que não se prostrasse e não adorasse, verso 11, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Ah, rei, uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, são eles Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor ficou irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Os trouxeram estes homens perante o rei. Falou o rei e lhes disse: é verdade que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos. E quando ouvides o som da trombeta e dos instrumentos que nós já vimos algumas vezes aqui na leitura, nesse momento vocês têm que se prostrar e adorar a imagem que fiz. Porém, continuação do verso 15, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Por favor, você, meu amigo que está na sua casa, está no seu trabalho, você que está ouvindo dentro de um carro essa mensagem, você que está assistindo na sua multimídia do seu automóvel, você que está tendo contato com essa palavra que você está ouvindo agora, por favor, atente especialmente no que está aqui no final do versículo 15, que foi uma pergunta afirmativa ao mesmo tempo do rei Nabucodonosor. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei. Eu pergunto para você que está agora lendo esse texto, ouvindo essa leitura, o que você diria ao rei? Qual seria o seu comportamento? Então responderam estes homens: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Então, a partir do versículo 19, a Bíblia diz que Nabucodonosor ficou mais irado ainda. Ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, ou seja, jogou mais lenha, jogou mais matéria para o combustível ali. Então esse fogo, ele aumentou a sua temperatura, ficou muito mais forte. Amarrou esses 3 homens, pegou os soldados mais fortes do seu exército, e então jogaram aqueles homens dentro daquela fornalha. E fizeram isso imediatamente, porque a Bíblia diz no verso 22 que a palavra do rei era urgente. Esses homens então caíram dentro da fornalha, e o verso 24 diz assim: então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens e soltos, que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E agora, por favor, atentem ao que está escrito no final do versículo 25. O rei disse: e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então a Bíblia diz que Nabucodonosor se chegou perto da porta da fornalha acesa e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham. Então a Bíblia diz que esses homens saíram do meio do fogo. Se ajuntaram então os prefeitos, os sátrapas, todas aquelas pessoas. Os conselheiros do rei viram que o fogo não teve poder sobre aqueles homens, nem chamuscaram os seus cabelos, nem os seus mantos se mudaram, foram queimados. Nada de mal aconteceu sobre aqueles homens como consequência do poder do fogo.
Então Nabucodonosor disse, verso 28, estamos terminando a leitura: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo, livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar a qualquer outro Deus, e senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Que história fantástica, que história cheia de detalhes. Essa história é uma viagem na nossa memória, na nossa mente. Nossa mente ela começa a tentar entender tudo o que aconteceu. Foram muitas coisas num dia só, num ambiente só, numa ocasião só. E é exatamente por isso que hoje o tema da nossa mensagem, nós sabemos que o tema da nossa série de 4 domingos é a salvação no livro de Daniel, mas o tema da mensagem de hoje é: Jesus entra no fogo para livrar aquele que a ele é fiel. Muitos estudiosos têm dedicado considerável tempo no estudo do livro de Daniel, especialmente capítulo 3. A maioria dos pregadores coloca em destaque central, quando se lê esse capítulo e quando se prega sobre ele, especialmente o livramento, dos amigos de Daniel. Esse, sem dúvidas, foi um grande milagre que Deus fez. Porém, embora esse seja realmente um ponto muito importante dentro do capítulo 3 do livro de Daniel, há um ponto de muito maior destaque, que tem uma relação profunda também com o fato de Deus livrá-los. E o principal ponto de destaque no capítulo 3 de Daniel é a fidelidade inabalável de Deus, o Deus de Israel, ao seu povo. Isso é tão verdade, meus amigos, que o centro do capítulo 3 de Daniel está exatamente entre os versos 16 a 18, aonde é referido ali claramente que Deus foi fiel a estes homens e que eles confiavam na fidelidade de Deus a eles, quando eles dizem: olha, se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Se Ele não quiser nos livrar, não tem problema, mas nós não seremos infiéis a Deus. Nabucodonosor decretou a adoração à sua imagem. Esse é o primeiro ponto do capítulo 3 de Daniel. Outro ponto é que daqui a pouco os judeus são acusados, depois os judeus são ameaçados, e quando você chega a esse ponto, é inevitável que na sua leitura você, ao chegar aos versículos 16 e 18, não perceba Deus sendo fiel, quando, mesmo antes de ele realizar o milagre do livramento, quando os seus 3 servos ali na Babilônia afirmam para o rei que eles confiavam na fidelidade de Deus, e eles sabiam que se eles caíssem dentro da fornalha, Deus se manifestaria para livrá-los, se fosse esse o querer do Senhor. Nabucodonosor decretou a adoração apenas ao Deus dos judeus no final de todo esse contexto, mas eu preciso que você entenda melhor comigo os detalhes de toda essa história. Quando você lê o capítulo 3 de Daniel, pelo menos 3 perguntas podem vir à sua mente. Primeiro, qual foi a principal intenção de Nabucodonosor ao erguer aquela estátua? Número 2, qual era o significado da estátua? O que aquela estátua simbolizava? O que estava por trás da estátua em si? Terceiro, sendo os 3 amigos fiéis a Deus, Deus faria alguma coisa para livrá-los? Deus faria alguma coisa pelos seus servos? Essas são perguntas que surgem na nossa mente logo quando nós estamos lendo o começo ali do texto do capítulo 3 de Daniel. A gente sabe que Nabucodonosor, ele construiu aquela estátua com alguns objetivos, e algumas pessoas que levam a vida estudando o texto bíblico sugerem que possivelmente a adoração, a exaltação da estátua que estava ali na planície de Dura marcasse um evento especial no reinado de Nabucodonosor. É como se Nabucodonosor tivesse escolhido fazer aquela cerimônia, aquela festa naquele dia, especialmente porque algo de mais especial estava acontecendo naquele contexto. Um erudito, um estudioso da Bíblia, disse as seguintes palavras: os antigos reis do Oriente Médio construíam muitos monumentos, estátuas, templos, e frequentemente essas estátuas e templos eram usadas para simbolizar seu poder e honrar seus deuses. Muitas vezes esses eventos eram acompanhados por cerimônias de comemoração. Por isso que muita gente acha que aquela era uma cerimônia de comemoração. Havia uma estátua muito grande, não era algo comum
Então tinha um motivo importante também. O que se sabe, meus amigos, é que os monarcas da Mesopotâmia não eram considerados divindades. E por esse motivo, possivelmente, aquela adoração era em exaltação a algum Deus, porque sabia-se que os reis não eram divindades em si. Então a possibilidade que existe é de que aquela estátua estivesse representando a um dos deuses da Babilônia. Por exemplo, Marduk ou Nabu. Naqueles tempos, era muito comum a construção de estátuas. Os primeiros faraós construíram estátuas direto. Algumas delas chegaram a 18 metros de altura. A estátua de Zeus, que está localizada em Olímpia, na Grécia, tinha aproximadamente 12 metros de altura. Uma outra estátua de Rhodes tinha 32 metros de altura. E algumas palavras são usadas no texto ali no comecinho. Essas palavras, elas se destacam quando você lê o texto, porque você encontra uma relação muito grande entre a intenção de Nabucodonosor e a estátua em si. A palavra suscitar, por exemplo, quando você lê lá na Bíblia, a palavra levantar, usadas para descrever o estabelecimento do reino de Deus em Daniel 2,44, ela se repete aqui, no capítulo 3, pelo menos 8 vezes. O rei Nabucodonosor, meus amigos, pretendia substituir o reino de Deus, assim como o antigo povo de Babel pretendia substituir Deus subindo aos céus e reivindicando a glória e prerrogativas divinas. Tanto na estátua como em Babel, havia uma pretensão de substituição do verdadeiro Deus do seu reino. De fato, uma palavra muito comum entre o episódio da Torre de Babel e o episódio da estátua lá na Babilônia. A palavra Bigá, presente no início das duas passagens em Gênesis 11:2 e Daniel 3:1, sugere a ligação entre a Torre de Babel e a estátua de Nabucodonosor. A torre, assim como a estátua, foi construída em uma planície. Ambas tiveram a sua construção exponencial em uma planície. Qual que era a intenção dos seus construtores? A intenção dos seus construtores é que todas as pessoas que chegassem, tanto diante da torre de Babel, quanto diante da estátua da Babilônia, que Nabucodonosor mandou fazer, todas de ouro, que essas pessoas, elas que não fugisse à sua vista, diante do seu olhar, o fato de ter algo ali, algo especial, algo exponente, algo imponente, desculpa. Então, quando alguém chegava na planície e olhava para a Torre de Babel, era difícil não entender o seu poder, sua grandeza. A mesma coisa acontecia com a estátua que Nabucodonosor ergueu. E possivelmente, um detalhe interessante entre essas duas construções, possivelmente, as duas tenham sido construídas no mesmo lugar, quando se fala dentro do aspecto geográfico. Mas quem era o quarto homem que apareceu na fornalha? Essa é uma pergunta que requer uma análise cuidadosa, mas ao mesmo tempo ela não pode ficar sem resposta. Quem era o quarto homem que apareceu na fornalha junto com os 3 hebreus? A Bíblia é clara, Nabucodonosor dá o testemunho, os prefeitos, os sátrapas, os governadores, os juízes, o povo que estava ali, foi testemunho de que apenas 3 homens foram jogados dentro da fornalha. O que está acontecendo agora, porque não há apenas 3 homens, tem 3 homens, mas tem agora um outro ser diferente em seu aspecto, sabe? É um ser que apresenta características de um Deus, características de um filho dos deuses, e Nabucodonosor dá um destaque muito especial a isso. Quem era esse homem? Quem era esse ser? Nabucodonosor se referiu a ele como filho dos deuses no verso 25. Ou seja, Nabucodonosor quis dizer, em outras palavras, que aquele no mínimo era um ser divino. Mas Nabucodonosor era politeísta. E Nabucodonosor, quando disse que aquele ser, que era o quarto ser dentro da fornalha, ele tinha a aparência de um ser divino, Nabucodonosor não estava pensando no Deus dos hebreus. Nabucodonosor não estava pensando no Deus dos céus, o Criador, que Nabucodonosor sabia muito bem das histórias de Deus. Ele sabia da existência de Deus, ele só não queria aceitar a Deus. Seu coração era muito resistente, e por ser politeísta, Nabucodonosor ele queria reforçar que talvez aquele fosse um dos deuses em que o povo dele acreditasse. No verso 28, Nabucodonosor se refere ao quarto ser divino, ao quarto ser dentro da fornalha como um anjo. E essa fala de Nabucodonosor levou a tradição, o povo que leva a vida estudando a Bíblia, a identificar este quarto ser como possivelmente Gabriel. Gabriel foi o mesmo anjo que se aproximou da sepultura de Jesus
e em nome do Pai deu a ordem para que Jesus saísse da sepultura. Gabriel foi o mesmo anjo que assumiu o lugar de Lúcifer no céu, e hoje desempenha um papel muito especial lá no céu. Mas muitos pais da igreja, muitos estudiosos, muitos outros estudiosos identificaram o quarto ser dentro da fornalha como sendo o próprio Jesus. O Cristo pré-encarnado. O que é o Cristo pré-encarnado? O Cristo pré-encarnado. Essa semana eu estava no meu trabalho e eu estava conversando com uma aluna que também faz estágio no colégio, e ela me chamou ali num balcão e ela começou a conversar comigo sobre coisas da Bíblia. E nós chegamos a esse assunto. Tem coisas que são tão profundas, são tão maravilhosas, são tão especiais, que para você entender, você precisa se debruçar um pouco mais sobre elas. E a gente estava conversando, dentre os assuntos surgiu esse aqui: quem é o Cristo pré-encarnado? Veja, para Deus não tem impossíveis, Deus não tem barreiras. Quando Deus define fazer algo, sempre, obviamente, as intenções de Deus são boas. E quando se trata do ser humano, as intenções são de salvar. Deus, Ele realiza a sua vontade. Não há um poder maior do que o de Deus. Não há uma força que tenha condições de impedir Deus de agir e fazer o seu querer. E o Cristo pré-encarnado é o Cristo que decidiu aparecer antecipadamente a estes homens, mesmo antes de nascer do ventre de Maria, vários séculos depois. O Cristo pré-encarnado é o mesmo Cristo que se ajoelhou diante do barro, do pó, que ainda formava apenas um boneco que não tinha nome ainda, e que daqui a pouco receberia o fôlego de vida nas suas narinas e passaria a ser chamado de Adão. Esse Cristo pré-encarnado é o mesmo que cria, é o mesmo que perde, é o mesmo que promete em Gênesis 3,15 que vai resolver o problema do pecado para sempre um dia. É o mesmo que nasce de Maria, quando então ele nasce com a forma humana, como um ser humano encarnado, como podemos dizer. Mas também é o mesmo que entrou na fornalha ardente para livrar os seus 3 filhos e servos fiéis. Neste ponto, meus amigos, nós temos pelo menos 3 lições espirituais a aprender. Primeiro, Deus entra dentro do fogo, se for preciso, para te livrar. Deus entra dentro do fogo para te livrar. Segundo, os 3 hebreus tiveram que confiar de verdade em Deus e demonstrar fidelidade a Ele antes de Deus livrá-los. Até porque o motivo do livramento não tinha acontecido ainda, mas não foi por isso, não seria por isso que os 3 hebreus não seriam fiéis a Deus. Número 3, tem muita gente, mas muita gente mesmo, que reclama de Deus e fala que Deus não os livra dos perigos. Mas essas pessoas, elas mesmas, não se esforçam o mínimo, não têm o mínimo de interesse em demonstrar uma prova de fidelidade a Deus, ou mesmo que o amam. Essas pessoas dizem ser fiéis a Deus, mas o seu coração sabe que elas não são fiéis a Deus. E muitas vezes querem exigir que Deus os livre, quando eles abertamente, declaradamente e decididamente decidem tomar caminhos errados em suas vidas, sabendo que esses caminhos os levarão para longe de Cristo e para a destruição, e depois ficam colocando a culpa em Deus. O Senhor não nos livra, o Senhor não faz nada por nós, essas histórias aí são só na Bíblia. Deus não realiza mais nada de interessante, de especial hoje, em tempos modernos, em tempos pós-modernos. Quem disse isso? Quem disse isso? O mesmo Deus que livrou os 3 amigos ali da fornalha está aqui hoje, está aí com você na sua casa agora, está com você no seu trabalho, está com você aonde você estiver, e Ele pode te livrar. Nabucodonosor obrigou sob pena de morte a todos os seus súditos que adorassem aquela estátua. Qualquer um que não obedecesse à ordem do rei estaria afrontando diretamente o rei, estaria provocando o rei. Agora você imagina, um rei já tem muito poder. Agora você pensa comigo em alguém sendo corajoso, audacioso, suficientemente capaz, tendo condições e coragem de desafiar o próprio rei, que é quem tem poder sobre, diríamos assim, sobre ele, para mantê-lo vivo, para matá-lo. Sabendo disso, os acusadores dos hebreus acusam os hebreus diante de Nabucodonosor. Mas um detalhe é importante destacar-se aqui. Os acusadores dos hebreus, eles não estavam tão preocupados com a adoração à estátua. Não era essa a principal preocupação deles. A principal preocupação dos acusadores de Ananias, Misael e Azarias
era exatamente a preocupação de se livrarem daqueles 3 hebreus. Aqueles homens vieram como escravos, chegaram na Babilônia para cavar buracos, para fazer tijolos, para carregar pedra, para servir, limparem casas, sabe, para serem servos em tantas e tantas coisas que podiam ser feitas ali dentro da Babilônia. E agora eles foram exaltados, levados a posições de responsabilidade, e os babilônios, os caldeus que estavam ali servindo também tinham raiva desses homens, tinham inveja, tinham ódio desses homens. E tudo que eles pudessem fazer para destruí-los, eles fariam. Então, quando eles vão a Nabucodonosor, eles não estão preocupados com a adoração, a estátua, não. Eles estão preocupados em se livrar de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando você lê na Bíblia, no verso 8, a palavra original, do texto bíblico original, no hebraico, é uma palavra muito forte. O significado dela significa comer os pedaços dos judeus. Acusações falsas são um tipo de canibalismo. Difamar colegas de trabalho não é nada menos do que ameaçar o emprego com o qual eles conseguem obter o seu sustento de suas famílias. Existem pessoas que são tão más, que elas destroem uma família inteirinha porque não gostam de uma pessoa daquela família, um membro da família. Destruir as pessoas, acusar as pessoas. Dentro desse contexto aqui é como se fosse um tipo de canibalismo. É um ato devorador. A psicologia da fornalha abriga um desejo latente pela morte do rival, do seu inimigo. E há uma grande possibilidade de que aquela fornalha tenha sido usada, inclusive, para moldar a própria estátua que estava ali agora. Pressionado pela fidelidade dos hebreus ao Deus do céu, a Bíblia diz que o semblante de Nabucodonosor ficou transformado. O rei reagiu com raiva, com violência. E eu pergunto para você, não é exatamente assim que Satanás age? Quando eu e você decidimos ser fiéis a Deus, obedecê-lo, guardar os seus mandamentos, Satanás fica bravo, ele não fica feliz com isso. O desejo de Satanás é nos destruir, ele fica nos observando. E quando tem um motivo, por menor que seja, ele usa aquilo como um artifício para destruir a sua vida, puxar o seu tapete, destruir você, porque Satanás não tem nenhum tipo de objetivo bom para a sua vida. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus grandioso, o seu Deus é um Deus grandioso. Esse Deus está acima de qualquer outro Deus, ou de qualquer outro poder em todo o universo. Eu estava ontem à noite assistindo um vídeo, e no vídeo dizia algumas coisas, dentre elas, teve uma informação que mexeu muito comigo, que ficou gravada na minha mente. A ideia da informação é a seguinte: imagina que você pegue uma moeda. Nós sabemos que a moeda tem um lado cara e tem um lado coroa. E você joga essa moeda para cima. A chance de esse mundo não ter sido criado por Deus, a chance desse mundo comparada com a jogada da moeda, com você jogando a moeda para cima, essa chance ela é quase mínima, quase não existe. É a mesma coisa que você jogar a moeda para cima 5 quintilhões de vezes. E em todas as vezes, ela cair com o lado cara para cima, multiplicado por outras 10 vezes. Deus criou o universo, Deus tem controle sobre tudo. Nós vimos no domingo passado que a nota tônica do livro de Daniel é a soberania de Deus. Deus é soberano, mas Deus não usa a sua soberania, o seu poder, a sua grandeza, quem Ele é, para maltratar a minha, você. Pelo contrário, pela sua grandeza, pela sua graça, pela sua misericórdia, por ser exatamente quem Ele é, foi que Ele teve condições de se humilhar, nascendo nesse mundo, do ventre de Maria, e ter sofrido tanto em prol da nossa salvação. Deus está acima de qualquer outro poder em todo o universo. E faltava muito pouco para Nabucodonosor descobrir isso. Ninguém é maior do que o seu Deus, tanto em poder, como também em amor, que Ele usa para nos salvar. Nabucodonosor pôde controlar a situação até aquele ponto, mas dali em diante, Nabucodonosor, ele teve que admitir que ele não podia fazer mais nada. Fugiu do controle dele. Quem era Nabucodonosor diante de Deus? Nada, ninguém. Dentro da questão do poder, dentro da questão da autonomia de poder fazer as coisas,
Nabucodonosor podia até continuar com a sua intenção de maltratar aqueles homens. Ele olha, vê lá um quarto C, então ele podia tirar eles, jogar de volta, ou então colocar numa forca, porque haviam vários métodos de se matar uma pessoa. Ele usou a fornalha, porque a fornalha já estava ali, possivelmente foi usada na construção da própria estátua, mas ele podia usar outro método agora. Mas Nabucodonosor sabia que ao fazer isso, ele não estava apenas enfrentando 3 seres humanos, 3 homens, Ananias, Misael e Azarias. Ele estava enfrentando ao Deus desses homens. Porque quando você testemunha de Deus e o inimigo vem contra você, ele não está indo apenas contra você, ele está indo contra o Deus da sua vida, contra o seu Deus. E esse Deus é poderoso. Eu falei para você domingo passado que oposição gera oposição. Deus nunca quis uma batalha, Deus nunca quis uma guerra, Deus nunca quis a morte das pessoas, Deus nunca quis a destruição, Deus nunca quis o mal para nada nem para ninguém. Mas pelo fato de o mal ter surgido, Deus teve também que se colocar em posição. Deus teve que se mostrar. Deus teve que deixar claro quem Ele era e qual era o lado dele, qual era a sua filosofia, seus ensinamentos e a sua posição. E porque Ele é quem Ele é que nós temos hoje, por Ele ser quem Ele é que nós temos hoje, a esperança da vida eterna. Às vezes, tudo que Deus precisa antes de livrar você é saber se você realmente o ama e confia nele. Eu fico pensando, hoje à tarde eu passei a tarde toda estudando esse texto e eu fiquei pensando, se fosse eu lá, um dos amigos, será que eu não iria ser um instrumento do inimigo para dizer para os outros dois, não vamos fazer isso não, para que provocar Nabucodonosor? Para que fazer isso? É desnecessário, isso aqui só vai acontecer uma vez, não tem necessidade de a gente ficar, vamos ajoelhar, a gente ajoelha, sabe? Eu ou você, qualquer um de nós, quem sabe, seríamos uma ferramenta nas mãos do inimigo se nós não tivéssemos bem nossa comunhão com Deus para desanimar os outros. E muitas vezes, mesmo dentro do meio religioso, é o que acontece. Alguns desanimam aos outros. Deus te abençoa, Deus te cura, Deus te ouve, porque Ele é misericordioso com você e porque Ele é bom, porque Ele te ama, não porque você é bom. Deus não livrou os 3 amigos da fornalha porque eles eram bons. E não foi apenas porque eles foram fiéis a Deus também. Porque muita gente que foi fiel a Deus morreu. Muitos morreram. Jesus foi fiel a Deus e morreu, para que maior exemplo? João, na ilha de Patmos, foi fiel a Deus, foi jogado dentro de um balde de azeite antes de ir para Patmos. Tantos outros foram mortos de morte matada mesmo, assassinados. Os discípulos de Jesus, dos discípulos apenas um morreu de morte natural, o outro traiu Jesus, 10 deles morreram assassinados. Então Deus não livra só porque a gente é fiel. Pode acontecer de você ser fiel a Deus um dia, estar diante de uma grande prova e Deus não te livrar. Por que Ele não livra? Porque Deus é muito mais sábio do que nós. Deus conhece as intenções, Deus conhece também o futuro e o coração do ser humano. Aqueles 3 jovens foram fiéis a Deus, mas algo é importante que seja dito aqui. Não importa quão corretos e justos sejamos, a salvação continua sendo o trabalho de Deus na nossa vida. Deus não está limitado ao céu. Por amor, Deus escolhe descer aqui a essa terra e muitas vezes se misturar comigo, com você, para nos salvar. Para salvar outros do fogo, Jesus decide entrar dentro do fogo. Deus tem poder sobre a morte, assim como Ele tem poder sobre a vida. E só o Criador pode passar pelo meio do fogo. Só Ele pode transformar morte em vida. Eu vou concluir a mensagem de hoje com apenas 2 pontos. Primeiro ponto: a preocupação de alguns ídolos que possam talvez existir na sua vida e que te afastam do Senhor. Para algumas pessoas, o ídolo da sua vida, do seu coração, aquilo que lhes afasta de Deus, que eles acham bom no momento em que estão praticando, mas depois seu coração é um coração angustiado. Para muitos de nós, e acredite, às vezes muitos de nós também crentes, o principal ídolo pode ser o consumismo. Para outras pessoas, a tecnologia. Outras pessoas, a adoração ao eu, a busca desenfreada pela beleza, pela moda. Quantas pessoas não gastam milhares e milhares e milhares de reais todos os anos para melhorar os seus corpos, porque não querem ficar velhos,
de idade, com seus corpos envelhecidos. Talvez para algumas pessoas, para você que está me ouvindo, o ídolo da sua vida seja uma ambição profissional. Talvez seja um relacionamento, desde o namoro ao casamento. Talvez seja o ato de mentir, o vício de mentir. Talvez seja a cobiça. Você deseja o que não é seu. Tem gente que deseja tanto que não lhe pertence, que rouba e mata outras pessoas. Talvez seja uma amizade que você sabe que está te afastando de Deus. Alguns dizem assim: mas eu não posso destruir essa amizade, nem me afastar dessa pessoa, porque eu vou poder falar de Deus para ele. Mas quando você está com essa pessoa, os argumentos dela são mais fortes que os seus, e você acaba indo para o mundo em vez de trazê-la para os pés de Jesus. Para algumas pessoas, talvez o ídolo do seu coração seja o orgulho. Não pede perdão, mas também não dá perdão. Não se humilhe diante de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você: nenhum de nós irá entrar no reino de Deus, no reino dos céus, quando em breve Jesus voltar para nos buscar. O mesmo Jesus que entrou na fornalha, nenhum de nós vai entrar no céu se nós formos orgulhosos. Precisa de humildade para ir para o céu. O céu é um lugar de paz, de amor, é um lugar de igualdade. E para que isso aconteça, é preciso de humildade. Um coração orgulhoso não se humilha diante do Senhor, não confessa pecado. Quando você se humilha diante do Senhor, na verdade você não está se humilhando. Você está sendo abençoado por estar na presença do Senhor. Talvez o ídolo de alguns aqui seja o adultério. A prática em si do adultério, o homem casado saindo com mulher casada, ou com a mulher solteira, não importa, mas ele é casado. Vice-versa, a mulher casada saindo com outro homem, sabe? A fornicação, o sexo fora do casamento. Mas não tem problema, as pessoas dizem que isso aí não faz mal e tal. Mas não faça, jovem, não faça. Não faça, porque não é esse o conselho de Deus para você. A sua mente vai ficar deturpada, ela vai ficar poluída, e daqui a pouco vem mais desejos por coisas piores, e o inimigo vai te afastando cada vez mais de Deus, e daqui a pouco você se sente sujo, imundo, e acha que não tem mais perdão. Meus amigos, Sadraque e Mesaque responderam, e Abednego responderam: Rei, quanto a isso não precisamos te responder. Se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas se Ele decidir não nos livrar, rei, fica sabendo a tu, rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Sabe quem é esse Deus, meus amigos? É o Deus que te criou, é o Deus que me criou. Ele não vai admitir perder você. Enquanto Ele não vem, Ele vai lutar pela sua salvação. Renda-se ao Senhor. Foi Ele que abriu o mar, quebrou os muros de Jericó, cuidou do seu povo até aqui. E é Ele quem vai te livrar um dia desse mundo mau. E agora eu concluo contando para você uma breve história. Durante o reinado do imperador romano Licínio I, entre 308 e 324 depois de Cristo, 40 soldados deram um poderoso testemunho da inabalável lealdade deles a Cristo. Certo dia, aqueles soldados tiveram a sua fé provada. Esse imperador, ele fez uma lei com aqueles homens sobre a sua custódia, e na lei que ele fez, ele disse que eles deveriam adorar aos deuses do imperador. Se eles não fizessem isso, ao contrário dos hebreus que foram jogados numa fornalha, aqueles homens seriam jogados dentro de um lago de água gelada. Eles estavam no inverno, no frio mais intenso que podia ter naquela região. A única possibilidade daqueles soldados sobreviverem, a única chance que eles tinham de sobreviver, era renunciar a Cristo. Mas eles sabiam que se renunciassem a Cristo, eles não morreriam aqui nesse mundo, mas morreriam talvez eternamente para o reino dos céus. Então o que fazer? Na próxima manhã seria o dia da grande prova. Então eles passaram a noite se aquecendo o máximo que podiam. Amanheceu o dia, eles acordaram. Então colocaram eles para caminharem pelo gelo até chegarem no lago. E quando eles chegaram no lago, mandaram que eles tirassem todas as suas roupas. E aqueles homens tiveram que entrar um a um dentro daquele lago gelado, super gelado. E a história verídica diz que aqueles homens morreram. Todos eles morreram. Entraram no lago,
Teve um momento que o seu coração parou. Eles morreram, caíram então. Mas um deles, a exceção foi esse, um deles. Quando ele viu que a prova era muito dura, quando ele viu que a sua vida podia terminar ali, e quando ele pensou no que ele podia fazer por toda a sua vida dali para frente, no livramento, ele pensou assim: eu não vou morrer nesse gelo, eu não vou morrer. E esse homem negou ao seu Deus, negou a Jesus, saiu dali, e os soldados haviam colocado uma bacia muito grande, com água quente, para afrontar ainda mais eles. E aquele homem que negou o seu Deus, dos 40, 39 morreram. Ele foi lá, entrou naquela bacia e tomou banho. Mas um soldado do exército, um homem de grande responsabilidade no exército, vendo aqueles 39 homens sendo mortos, o testemunho deles, aquele homem, ele já vinha há dias pensando na salvação, pensando em Jesus, e entendendo que a sua vida era vazia e precisava de algo para preencher o seu coração, e esse algo estava em Deus. Ele então olha aquele homem que nega o seu Deus e sai e entra naquela banheira quente. Esse soldado então, que ocupava uma função especial no exército, ele tira suas roupas e começa a caminhar em direção ao lago. Entra no lago. E daqui a alguns minutos, tem-se novamente 40 homens dentro daquele lago. Agora não apenas 39, mas 40 homens que deram a sua vida em testemunho do seu Deus. Na noite que antecedeu aquele sacrifício deles, eles cantaram uma música, e a letra da música deles dizia apenas uma coisa: 40 mártires para Cristo. Talvez hoje você não enfrente um desafio como eles. Você não precisa morrer dentro de um lago gelado ou dentro de uma fornalha para provar a sua fé. Mas existem muitas coisas que te levam a rejeitar a Deus hoje. Então eu quero concluir fazendo para você algumas perguntas. Primeiro, escolher rejeitá-lo é sempre a pior decisão. Não vai te trazer felicidade nenhuma. Escolher aceitá-lo é sem dúvida a única decisão correta que você pode tomar agora, porque isso pode te dar a vida eterna. Você aceita ou você rejeita Jesus no seu coração agora? Todo mundo terá que tomar essa decisão um dia, e o seu momento chegou, é esse momento. Você aceita ou você rejeita aceitar a Jesus e testemunhar dele até que ele venha? Essa escolha é sua, só você pode fazê-la. Se você der a resposta correta a Deus, Ele virá ao seu lado e Ele vai entrar na sua vida assim como Ele entrou naquela fornalha, e da mesma maneira como Ele livrou os seus amigos da morte, Ele vai dar a você também a vitória sobre a morte eterna. Deus abençoe você na sua escolha, na resposta que você vai dar hoje para Jesus. E eu espero que você tenha dito aí no seu coração que você aceita Jesus como o Senhor da sua vida. Você pode cantar comigo. Vamos cantar uma música. Nós vamos cantar uma música como se estivéssemos saindo aqui da igreja. Uma música que a gente sempre canta nos finais dos cultos aqui, você conhece muito bem. Se você que está ouvindo pela primeira vez ou pela segunda vez a transmissão aqui por esse canal, tenta acompanhar, tenta cantar com a gente. Vai repetir a letra em algum momento. Nos acompanhe, porque a música, ela conclui a bênção dessa noite para mim e para você. Fazer oração? Não vai ter a música? Ah, tá. Vamos então orar. E depois que nós orarmos, a gente canta. Senhor Deus, pertencemos ao Senhor mais uma vez. Estamos em Tuas mãos agora mais uma vez. Se há alguém que está ouvindo essa oração agora e nunca te entregue a vida ao Senhor, que nessa noite o Teu Espírito Santo obtenha uma vitória na vida dessa pessoa, Senhor Deus. Que ela se entregue ao Senhor. Se há alguém que já pertenceu a Ti e se afastou um dia, que nessa noite essa pessoa ouça também a voz do Teu Espírito Santo e volte para Ti. Se há alguém que está ainda nos Teus caminhos, mas sabe que está fraco na fé, que o Teu Espírito Santo também fale a este coração, agora, Senhor Deus, fazendo com que a fé dessa pessoa em Ti renasça, e que essa pessoa também renasça para o Teu reino. Dá-nos a Tua graça e o Teu cuidado,
e ajuda-nos a sermos fiéis ao Senhor. O Senhor é o nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos cantar? Permaneça. Cante comigo. Vamos cantar juntos. A música diz: venha, Senhor, em mim habitar. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, permaneça. Permaneça em mim. Agora cante, permaneça. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Novamente. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Vamos novamente, permaneça. Permaneça em mim. Mais uma vez. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor. Permaneça em mim. Agora bem suave. Permaneça em mim. Que o Senhor Jesus venha para a nossa vida agora. Permaneça em mim. Permaneça, Senhor. Permaneça, Senhor, com o nosso coração na nossa vida. Permaneça em mim, meu Senhor. Permaneça em mim. Que Deus te abençoe. No próximo domingo nos encontramos mais uma vez. Feche seus olhos. Vamos encerrar com uma última oração. Senhor, permaneça no meu coração. Permaneça no coração dos meus irmãos que estão ali do outro lado de uma tela, assistindo e ouvindo. E que essa permanência do Senhor em nossa vida seja uma prova tua para conosco mais uma vez, de que a tua salvação é uma realidade para cada um de nós. E que ao mesmo tempo também nós decidamos permanecer com o Senhor, para ser usados por Ti, para que outras pessoas também Te conheçam. Nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Eu te espero no próximo domingo. Maranata, o Senhor logo vem.